Bom dia, meu nome é Andressa e eu estarei dando abertura ao trabalho falando sobre a terapia de casal, de um modo mais geral e breve. Ao longo da história, nós podemos perceber que homens e mulheres têm se unido em uma organização social que nós passamos a chamar de casal, né? E os motivos dessa união são muito variados. Eles podem ser tanto pela luta pela sobrevivência, como por interesses políticos ou sentimentais, né? Sendo esse último sentimentais, o que a gente mais vê hoje em dia, que são aqueles casais que se unem motivados pelo amor, que a gente mais vê em filmes também, né, de romance. Mas qualquer que sejam os motivos da união desse casal, o que a gente observa é que mesmo com o passar do tempo, os casais eles continuam se unindo, seja formalmente ou não, estabelecendo então uma vida em conjunto, uma vida a dois, né, onde eles vão compartilhar suas experiências. E o casamento configura-se então como a construção de um novo núcleo familiar, o que implica um afastamento das famílias de origem. Tarefa essa que nem sempre é simples, né? Você se afastar da sua família, né? Com a qual você conviveu durante muitos anos. E aí esse casal, né? Esse novo casal que está se unindo pode apresentar muitas divergências, né? Controvérsias. Algumas podem ser consideradas até mesmo bobas, né? Por algumas pessoas, mas elas têm o seu impacto na dinâmica e na convivência daquele casal. Então, por exemplo, muitas vezes uma simples decisão, como um almoço de domingo, já pode provocar conflitos naquele casal. Onde vai ser esse almoço de domingo? Na casa de quem vai ser, né? E aí esse conflito pode ser apenas uma parte dos inúmeros pontos de divergência que podem existir, que podem estar vindo, né, a fluir naquela relação. E aí vem uma das perguntas, né? Perguntas-chave que a gente quer saber, né? Quando se fala em terapia de casal. Afinal, o que fazem os casais buscar a terapia? Bom, tem muitos motivos, né? E são diversos. Mas, né, de acordo com uma prática clínica, né, a gente vai vendo alguns que são os mais comuns, que mais se repetem, né? E aí, nesse sentido, a gente pode citar a frustração das expectativas sobre o casamento. Então, aquelas pessoas que antes de se casarem, elas criam muitas expectativas de como que vai ser, e aí chega, né, na realidade, talvez não era aquilo que aquela pessoa imaginou, e aí vem a frustração, né? Os conflitos com as famílias de origem, né, o que pode acontecer, né, com a mãe da outra família, com o pai, com os irmãos, as divergências sobre a educação dos filhos, e aí nesse sentido nós estamos falando daqueles casais que já têm filhos, né, e aí eles começam a discordar a respeito da educação dos filhos, né, como que vai ser, enfim, a ocorrência de traições, e aí traições aqui, a gente não vai se limitar apenas àquele relacionamento extraconjugal, mas até mesmo aqueles casais que possuem crenças e práticas religiosas diferentes, e que no início do relacionamento prometem seguir o mesmo caminho, né? Podem se sentir traídos se aquela promessa não for cumprida posteriormente. No início havia essa promessa e aí depois ela não foi cumprida. E a pessoa pode se sentir traída, né? E aí entra como um exemplo de uma ocorrência de traição que não seja necessariamente uma traição extraconjugal, né? E em relação ao atendimento desses casais, né, como que funciona, na terapia de casal, a gente pode usar os mesmos passos usados nas primeiras sessões da terapia de família, né? Ou seja, aquela conversa sobre o contrato do processo terapêutico, né? Todas aquelas questões de horário, de deveres, como que vai funcionar, né? E aquelas perguntas básicas para explorar a queixa do casal, né? Mas claro que ela tem as suas especificidades, como a não recomendação de atendimentos individuais, então o atendimento só vai ocorrer com os dois juntos, nunca só com um ou só com o outro, né? E a tarefa do terapeuta é de deixar bem claro o seu papel no processo, ou seja, né, informar aquele casal que ele não vai agir como um juiz ou um conselheiro, mas como um mediador, né, das conversas que forem fluindo ali.
Além disso, né, deve-se ressaltar ainda que o objetivo da terapia não é a união ou separação do casal, porque isso é uma decisão somente do casal, mas que o objetivo ali é ajudá-los a terem uma conversa mais produtiva, ou seja, uma conversa na qual ambos podem falar e serem ouvidos. E aí eu trago aqui duas ferramentas que podem ser muito úteis, né? Uma ferramenta, né, que é muito útil na terapia de casal é pedir, né, para o casal que no intervalo entre uma sessão e outra, que eles tentem de forma individual, não juntos, lembrar quais eram as suas expectativas quando eles se casaram. E aí anotar, né? Aí então o casal é orientado a anotar essas reflexões e não mostrar para o outro. E aí, quando retomar, né, para a sessão, que eles possam trazer esses relatos. E aí essa escrita vai garantir que cada um retomará as reflexões individuais, porque se ela não tiver escrita, talvez um deles, ouvindo o outro falar, possa mudar, né, o que ia ser dito. Então, a escrita garante, né, que aquela reflexão que ele fez entre as sessões é o que ele vai trazer ali, né. Outra ferramenta clínica também muito importante e que já foi estudada é o genograma, né? No caso do casal, a confecção é em conjunto durante a sessão, às vezes mais de uma é necessária, né, para a confecção, para poder mostrar então os eventos significativos nas histórias, né, de cada um deles, né? A história transgeracional. Então, por que isso, né? Porque os conflitos do casal que ele pode estar tendo hoje, naquele momento, na atualidade, pode estar relacionado a questões não resolvidas nas gerações anteriores. E aí as histórias familiares de casamentos, separações, recasamentos, né, até de traições, enfim, pode indicar caminhos para a gente compreender a resolução da crise daquele casal. A individualidade é uma base fundamental para um bom funcionamento de um relacionamento. Com o tempo, pode acontecer de os integrantes de um casal perderem a sua essência ao tentar se fundir um com o outro, deixando de fazer coisas que gostavam e costumavam fazer sozinhas para que possam fazer coisas em casal. É natural que, convivendo junto, o casal passe a assistir os mesmos filmes, ouvir as mesmas músicas, frequentar os mesmos ambientes, estando sempre juntos, perdendo parte de sua individualidade, mesmo sem perceber. Se esse convívio for o único foco do casal, acabam acontecendo desajustes matrimoniais, empobrecendo a relação. Para que esse padrão não se forme, é importante entender que quanto mais funcional uma pessoa for, individualmente, melhor ela estará para se ligar a uma relação, mantendo sua funcionalidade e fazendo com que o relacionamento também seja funcional. O tornar-se cada vez mais eu e cada vez mais tu propicia a formação de um nós mais consistente e composto pelas vivências e experiências de duas pessoas diferentes, definidas em sua originalidade, que se torna cada vez mais presentes na construção do nós. Algumas características de uma pessoa funcional são: comunicar-se de forma clara para que possa ser compreendida pelo outro, manter contato com os sinais de seu mundo interno, conseguindo perceber e reconhecer o que pensa e sente, ser capaz de ver e ouvir o que está fora de si mesma, percebendo isso como algo separado e diferenciado de si, comportar-se em relação a uma outra pessoa como alguém diferente dela mesma, com características únicas, considerar a presença da diferença como uma oportunidade para aprender e explorar e não como uma ameaça ou sinal de conflito. Lidar com outras pessoas e situações em seus contextos, mais em termos de como a coisa é, do que em termos de como ela deseja ou espera que seja. Aceitar a responsabilidade pelo que sente, pensa, ouve e vê, sem negar o que é seu, sem atribuir aos outros acontecimentos ou desencadeantes. Dispor de estratégias relacionais para negociar abertamente o dar, receber e o aprender. Por outro lado, algumas características de uma pessoa disfuncional são: dificuldades para se comunicar adequadamente, dificuldade de interpretar corretamente mensagens vindas de outras pessoas, manifestar-se de forma conflitante, transmitindo mensagens confusas entre o dito e o que desejaria dizer, lidar com o presente como se fosse passado, então não estabelece uma perspectiva e não consegue planejar o futuro,
Não é capaz de distinguir se suas percepções são coerentes com a situação ou com o significado que a outra pessoa tenha pretendido dar, tem dificuldades de adaptar suas interpretações ao contexto presente. Nesse caso, a pessoa tende a ver o aqui e o agora através de rótulos que foram gravados em sua mente durante seus primeiros anos de vida. Naturalmente, o padrão que nós aprendemos desde a infância, a partir do relacionamento dos nossos pais, vai refletir no nosso relacionamento amoroso. A definição do que vamos enxergar em nosso cônjuge também depende da forma como aprendemos na relação dos nossos pais, seja ela de forma negativa ou de forma positiva. Se cada pessoa souber que isso pode acontecer, ficará atenta e, se acontecer, poderá rever, conversar e aprender com cada uma de suas dificuldades. Bom, eu sou a Grace e eu vou falar um pouquinho sobre o processo de casal. O processo de casal ele tem as suas complexidades, mas ele também possibilita muitas aprendizagens e auxilia no desenvolvimento enquanto casal. Para que a gente, enquanto psicólogos, consigamos fazer um bom uso deste processo, é importante que a gente analise o mesmo sobre 4 perspectivas, sendo elas o desenvolvimento da autoconsciência, a busca de prosperidade para a relação, auxiliar para que eles entendam e aprendam com os defeitos do parceiro e que eles consigam desenvolver suas capacidades para melhorar o outro, melhorar o seu parceiro. Eu vou falar um pouquinho sobre cada uma dessas 4 perspectivas que eu trouxe. O desenvolvimento da autoconsciência, ele vem no sentido de que é dentro de uma relação que as pessoas de fato se conhecem. É ali que aparece o melhor e o pior de cada um. E isso, vai exigir que o casal entenda uma funcionalidade do outro, em palavras, em atitudes, em dificuldades, em facilidades. E isso, de fato, é o que vai auxiliar no desenvolvimento da autoconsciência. Em respeito da busca de prosperidade na relação. No momento em que os parceiros entendem suas características e competências positivas, ambos poderão melhorar a relação, podendo ter e ser o melhor que cada um é individualmente dentro da relação. Na questão de aprender com os defeitos do parceiro, os defeitos do parceiro são a melhor forma para melhorar a si mesmo. Diante das situações em que as características negativas aparecem, podem ser pensadas formas de lidar com tal situação. E na questão de desenvolver suas capacidades para melhorar o outro, não é no sentido de modificar ou mandar e desmandar no parceiro, e sim desenvolvendo compaixão, paciência, compreensão, amorosidade, agindo de acordo com as mesmas. E isso pode, tem os estudos que estão baseados nisso, que pode melhorar o clima da relação. As mudanças, elas se voltam para um ciclo positivo. E no setting, o psicólogo ele atua mais como intermediador entre o casal, ampliando o diálogo e as perspectivas, que por muitas vezes chegam na sessão sob efeito de fortes emoções, as quais levam o casal a perder o controle e não conseguirem tomar decisões que possam trazer benefícios para a relação. Então, sobre o processo de casal, era isso que eu tinha para apresentar. Muito obrigada. Oi, pessoal. Aqui quem está falando é a Thaís e eu vim relembrar vocês que a palavra crise nos remete a risco e assim sinaliza que algo está alterado e é necessário que o casal venha se reconstituir, possibilitando a transformação da sua realidade. A alternativa para transformar esse momento de crise em oportunidade é a terapia de casal, para que seja melhor lidar com as mudanças ocorridas dentro do relacionamento. Essas mudanças podem ocorrer em diversos momentos, sendo representadas da seguinte maneira. Começo do casamento, adaptação dos primeiros meses, interação das histórias pessoais e expectativas fazem parte dos conflitos desse período. A gestação e nascimento do primeiro filho. A adaptação do casal a essa nova realidade pode gerar crises, pois as mudanças surgidas pela chegada de uma outra pessoa irá exigir do casal capacidade para gerir esse novo estado de coisas. Nascimento de outros filhos. Não só o nascimento do primeiro filho pode levar à crise. O primeiro filho representa um tipo de mudança. O nascimento do segundo filho, e assim por diante, exige um novo arranjo, outro tipo de adaptação que pode gerar crise. O
casamento dos filhos ou a saída de casa dos filhos. Os pais, de uma forma ou outra, acabam sentindo a saída dos filhos. A casa fica mais vazia e muitos conflitos podem ocorrer a partir desta perspectiva de crise. A morte de um dos membros da família. Lidar com a perda sempre será sinônimo de crise, e a morte de uma pessoa da família representa uma mudança no cenário familiar, que será vivenciada com dor e também com a possibilidade de superação de conflitos. Então, assim, pessoal, as mudanças sociais se fazem presentes nas crises vividas pelos casais atualmente. Afinal, a internet ela tem sido responsável por unir e separar casais. Como, por exemplo, casais que se casam sem conhecimento do seu funcionamento emocional e sem o conhecimento do funcionamento emocional do companheiro. A busca da estabilidade no relacionamento, do equilíbrio e de uma convivência harmoniosa vão direcionar a busca de ajuda específica da parte do casal. Neste momento, o trabalho do terapeuta consiste em ouvir o casal, identificar suas formas de comunicação e seu padrão de relacionamento para tentar entender os jogos de palavras, os mecanismos particulares daquela relação e a linguagem gestual característica de seu repertório. Essa é a hora de administrar a crise e tirar proveitos dos desentendimentos para o crescimento.